Veja, ele é onipresente. Muito bem. Primeiro, você tem de nascer de novo, então quando nasce de novo, tem fé, crê na palavra, até nascer de novo, você argumentará contra ela. Se você só é religiosamente inclinado, tem um pequeno conhecimento humano de que deve agir certo, nunca terá condições de concordar quanto à palavra de Deus, nunca fará. Você tem de nascer de novo produz fé. Muito bem, então depois que se recebe fé aqui, F-E, então você apenas está em posição de crescer. Agora, muitas pessoas vão ao altar e oram e dizem, Senhor, perdoa-me, uma grande experiência de santificação vem sobre elas, e então você se regozija, vai ao altar, gritando, volta e diz, bendito seja Deus, eu o tenho. Você só chegou ao ponto em que pode crescer. Você não fez nada a mais. A única coisa que fez foi lançar o fundamento. Agora você vai edificar uma casa e despeja o fundamento. Diz, rapaz, eu tenho. Agora você tem um fundamento sobre o qual edificar a casa. Agora você tem de edificar uma casa. Agora, aí é onde a pessoa entra esta manhã. Vamos falar a respeito agora. Muito bem. Uma casa, este fundamento é primeiro. Qual é o fundamento do cristianismo? Fé na palavra de Deus. Esse é o fundamento. Então você começa a crescer. Então você começa a acrescentar esse fundamento. Agora, edificando uma casa, você põe seus pilares e tudo mais. O irmão Woods e alguns desses, carpinteiros, empreiteiros, poderiam nos dizer como você edifica a casa. Mas vou lhe dizer como edificar a casa espiritual. Onde Deus passa a morar. Ele quer morar em você, quer tomar você como para Ele próprio, quer que você esteja refletindo, melhor dizendo, seu ser. Você sabe, no tempo antigo, quando faziam ouro, tinha um fundidor que queimava e eles costumavam bater o ouro até os sedimentos saírem, o ferro e o cobre, as coisas assim saírem, continuar batendo, virá-lo, bater. E os índios faziam isso, batendo o ouro e batem. E sabe, até eles sabiam que o ferro tinha saído e toda a sujeira, coisas mais, a escória, como eles sabiam, quando aquele que estava batendo podia ver seu próprio reflexo, como um espelho, e estava limpo e puro, bastante refletia o batedor. É assim que Deus faz. Ele toma o ouro que encontrou na terra e bate pelo Espírito Santo, vira, batendo, bate, até que ele receba, possa ver seu reflexo. E isso é o que devemos fazer, refletir o Filho de Deus. E agora devemos fazer sua obra. Ele disse, aquele que crê em mim, São João 14:7, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você está começando a refletir as obras de Cristo. Mas tantos em nós tentamos fazer as obras de Cristo antes do reflexo de Cristo estar em nós. Agora aí está o problema. Encontramos essas coisas acontecendo. Você sabe disso, sei disso. Vemos estes que tropeçam ao longo da estrada. Encontramos montes de sucata de ministros cristãos empilhados ao longo da estrada porque não entraram certo nisso. E é por isso que estou aqui esta manhã para tentar ensinar esta pequena igreja e a mim mesmo como podemos tornar a morada do Deus vivo. Quantos querem ser isso? A morada do Deus vivo. Agora, eis aqui o que fazemos. Qual é a primeira coisa? Ter fé e nascer de novo. Isso é lançar o fundamento. Então, depois que lançamos o fundamento, segundo lugar, você acrescenta ao seu fundamento. Acrescentar a vossa fé, Pedro disse aqui, acrescentar. Primeiro você tem fé, então acrescenta virtude à sua fé. Essa é a próxima coluna. Primeiro despeje seu fundamento. Fé. Então, a sua fé acrescente virtude. Agora, aí derruba muitos de nós. Sim, Senhor, sim. Acrescentai virtude à vossa fé. Isso não significa apenas viver uma vida virgem, como sabe, como uma mulher ou como um homem, assim por diante, não tem nada a ver com isso. A Bíblia disse, lemos aqui no livro de Lucas, onde disse, virtude saía dele. Tá certo? E se for para sermos igual a ele, nós temos que ser como ele. E o primeiro cântico aqui, amém, os hinos, um dos maiores, foi ser como Jesus. Se vou ser como Jesus, tenho de ter virtude de uma passagem, de modo que ela possa passar de mim ao povo, porque virtude saía dele ao povo. Virtude. E antes que possa deixá-la sair,
você tem de tê-la primeiro. Se não a tem, não sairá. Não há nada de onde ela sair. E se alguém tentasse extrair virtude de nós e o cheque botasse fundos insuficientes? Está vendo? Não, nada ali de onde extrair cheque devolvido. Alguém olhando para você como cristão e amanhã vê-lo aqui comportando-se indevidamente como pecador, não se pode extrair muita virtude disso. Está vendo? Certo? Virtude deve estar em nós. E até que consigamos a virtude, então, quando conseguimos virtude verdadeira, podemos acrescentá-la à nossa fé. Esse é o próximo muro, é o próximo passo do fundamento. Agora, primeiro você tem de ter fé. Fé somente não fará. Pedro disse, então, acrescentar virtude à vossa fé. E você tem de ter virtude para acrescentar a sua fé. Agora, então, pode ser que a razão por não tê-la é porque muitas igrejas de hoje ensinam-lhe que você não tem de tê-la. Ou que os dias já passaram. Eles não têm de tê-la. A única coisa que você tem de ter é só unir-se à igreja. Sim, os dias já passaram. Virtude, qualquer um sabe o que a palavra virtude significa. Veja, e temos de tê-la. Se virtude saiu dele para curar a mulher que estava enferma, ele está esperando a mesma virtude em sua igreja. Porque ele foi o nosso exemplo. E se ele tinha virtude para dar ao povo, ele espera que nós tenhamos virtude para dar ao povo. E o que é virtude? Virtude é força. Poder! Alguns nem creem no poder de Deus. Dizem isso já passou. A única coisa que tem de fazer é só pôr um nome no livro e ser aspergido, ou despejado, ou batizado, ou o que seja, isso é o que tem de fazer. Mas Pedro disse aqui, acrescentai virtude. Agora Pedro está falando acerca de edificar a casa de Deus. Veja, o templo de Deus, fixando isso a um lugar, e depois que tem virtude, você tem de ter, depois que tem fé, você tem de ter virtude com ela. Isso mesmo, ter virtude para o mundo todo. Preguei um sermão há cerca de 20 anos, acho, sobre o reverendo senhor Lírio. Lírio, o pastor. Tomei do texto onde Jesus disse, olhai para o lírio, como não trabalham nem fiam, todavia vos digo que Salomão em toda a sua glória nem se vestiu como um. Vejam, o lírio, ele vem da sujeira lá de baixo, e cada minuto do dia ele tem de estar extraindo da terra. Está vendo? E o que ele faz com essa virtude que extrai? Ele e distribui. Produz uma bela vista ao admirador e se abre para a abelha de mel vir e levar parte, não reclama. Ele só tem de distribuir. E se a abelha viesse ali fundos insuficientes, nada de mel, a abelhinha coçaria a cabeça e diria, que tipo de delírio é esse? Se um homem vem tentando encontrar salvação, vai à igreja que crê que os dias de milagres já passaram, como Jack Cole certa vez disse, e foi a um restaurante e com um menu, então você começa a ler bisteca e coisas tais, quero uma bisteca. Bem, isso foi para o dia passado, não temos. Melhor abaixar o menu e sair, veja, porque não tem nada para se comer, de qualquer forma. Assim é melhor você ir a um restaurante onde tenha algo para se comer, e um homem espiritual crescendo precisa de algo para comer, que é a palavra de Deus, e eu creio em cada palavra dela. Deus tem posta uma mesa onde os santos de Deus são alimentados. Ele convida seu povo escolhido, vinde e ceai, como seu maná, ele alimenta, ele supre cada uma de nossas necessidades. Oh, é doce cear com Jesus o tempo todo. Isso mesmo, sim Senhor, ele a tem. A igreja tem. A igreja de Deus vivo que é edificada a este homem perfeito do conhecimento de Cristo. Agora você tem de ter virtude. Então, logo você se dá conta que há alguém que ama cheirar o odor
ele não é egoísta, ele tem odor. Antes que possa distribuir o odor, ele tem de tê-lo. Antes que possa distribuir o mel, ele tem de tê-lo. Antes de que possa distribuir beleza, ele tem de tê-la. Antes que você possa distribuir virtude, você tem de tê-la. Assim, acrescente a sua fé, virtude, amém? Entende? Poderíamos ficar nisso bastante tempo, mas nosso tempo iria embora, acrescentando virtude à fé. Agora, primeiro é fé, então virtude. E então, em terceiro lugar, você acrescenta conhecimento. O conhecimento, agora, não quer dizer conhecimento humano, porque é loucura para Deus, mas conhecimento para julgar. Julgar o quê? O certo do errado. Como se julga, então, se tem conhecimento cristão com sua virtude e fé? Você julga se a palavra é certa ou errada. E se pode deixar todos os seus credos e toda a sua incredulidade, tudo que afirma ter feito, então você tem conhecimento para crer que Deus não pode mentir. Que a palavra de todo homem seja mentira, mas a minha verdade. Está vendo? Agora você está recebendo conhecimento. Esse é o supremo conhecimento. Você não tem de ter 4 diplomas de universidade para tê-lo, porque todas as virtudes são dadas a você por Deus para colocar sobre o fundamento da sua fé, para que você possa chegar à estatura completa de um verdadeiro homem vivo de Deus. Sim, Senhor. Acrescente conhecimento, porque conhecimento da sua palavra, você tem de crer nisso, sim, tal como você deve crer hoje e aceitar que os dias de milagres não passaram. Conhecimento de que o que Deus disse, Deus é poderoso para fazer. Abraão creu nisso, e quando tinha 100 anos, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Veja quão ridícula essa palavra parecia. Aqui está um homem de 100 anos esperando o bebê nascer em seu lar por uma mulher de 90 anos, está vendo? Quase 50 anos transcorridos desde a idade de ter filhos, viveu com ela desde que era jovem, adolescente, e aqui está ele, sua corrente de vida estava morta, e o ventre de Sara morto, e todas as esperanças terminadas no que diz respeito a esperanças, mas ainda assim a esperança creu contra a esperança, porque tinha conhecimento de que Deus era poderoso para manter tudo quanto prometeu. Agora, quando tiver isso assim, acrescente isso à sua fé. Quando tiver virtude verdadeira, acrescente a sua fé. Quando puder sair aqui na rua, viver como cristão, agir como cristão, ser cristão, acrescente isso à sua fé. Quando tiver conhecimento, você diz, não sei agora se essa escritura está bem certa. Agora aqui está Atos 2:38, não sei como lidar com isso. Atos 28:19, não sei muito bem. Não acrescente nada, porque você não tem isso ainda. O que você vai fazer? Porque você não tem conhecimento suficiente para saber se Deus ainda, que a Bíblia não se contradiz. Deixe isso de lado, não diga mais nada a respeito, deixe isso de lado. Mas quando você pode ver que a Escritura não é contraditória, que você pode dizer que, e pode ver que pela revelação de Deus, a palavra toda escrita em mistérios e só o conhecimento de Deus pode revelá-la. Então, quando você consegue e diz, pontua cada palavra e Deus com um amém, então acrescente isso à sua fé. Você está chegando a ser um homem muito bom agora. Você está crescendo. Com quê? Com fé. Então, com virtude, conhecimento. Está vendo como está edificando esse homem? Você pode ver que não há como escapar disso. É a maneira de se tornar a estatura completa de Cristo. Para julgar certo, se está certo ou errado e crer na palavra de Deus. Julgar se está certo ou errado, se devo servir a um credo ou a Deus. Julgar se está certo ou errado, se devo nascer de novo ou me unir a uma igreja. Então você está começando. Julgar certo quando o pregador diz os dias de milagres já passaram. A Bíblia diz Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Agora, em qual vai crer? Quando você diz, aceitei Deus, agora, não diga isso só por dizer, bem, eu aceito, só do coração, mas algo em você, sua fé o impele ali. Aí está, sua fé diz, eu sei que Ele é o mesmo, amém, eu tenho testemunhado que Ele é o mesmo, não há nada que possa tirar isso de mim, eu sei que Ele é real, amém. Então acrescente isso à sua fé, deposite isso no fundamentos, subindo no reino, chegou a um ponto agora.
Agora, a próxima coisa, o pregador lhe dirá, e muitas pessoas dizem, essas coisas que se lê na Bíblia foram para outro dia. Agora, eu lhe direi por quê? Porque não precisamos dessas coisas hoje, não precisamos, está vendo? Não devíamos, não temos de praticar essas coisas, cura divina, não praticamos falar em línguas e manter a nossa igreja em ordem e não fazemos isso. Chegaremos a isso. Eu tenho uma escritura anotada aqui sobre isso, se deveríamos fazer isso ainda ou não agora. Mas aqui ele disse, não sei, não devíamos fazer isso hoje. A única coisa que acho que devíamos fazer, devíamos aprender a falar corretamente diante das pessoas, devíamos ir e deixar um psiquiatra testar nossa mente e ver se conseguimos nos apresentar, se nosso QI é alto bastante para fazê-lo. E assim por diante, e nós reunimos as maiores congregações e edificamos nossa organização. Não estamos edificando uma organização. Não estou aqui esta manhã para edificar uma organização. Cristo não me enviou a edificar uma organização. Cristo me enviou a edificar indivíduos à estatura de Jesus Cristo, de modo que sejam a casa de força e morada do Espírito pela sua palavra. Pela sua palavra, veja. Edificar o indivíduo a esse lugar. Não edificar uma organização, uma denominação maior, mas edificar o indivíduo a filhas e filhos de Deus. Essa é a ideia. Acrescente a sua fé, virtude, a sua virtude, conhecimento. Veja bem, agora você está chegando a esse ponto. Agora, quando começam a dizer, bem, não temos de aceitar isso hoje, sem dúvida que você tem. É imprescindível. As Escrituras não podem mentir e elas não são de particular interpretação disso. A Bíblia somente creia nela da maneira que está escrita. Está vendo? E você tem de ter essas coisas. E a única maneira de você algum dia poder tê-las é ter o conhecimento nascido do céu. E conhecimento nascido do céu vindicará a palavra. Está vendo? Você tem de crer, não fazer que crer. Nenhuma dessas é simulação. Veja, você tenta dizer, eu a tenho. Não seja um pássaro preto por penas e pavão em si, porque elas se soltarão. Não estão naturalmente crescidas, foram só enfiadas ali. E eu me lembro de onde Davi disse no Salmo 1, ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros e águas. Há diferença entre estar plantado e estar encaixado, espetado, como um velho carvalho. Ele foi plantado, isso trança embaixo e se agarra bem, um galinho espetado ali. Você não sabe o que vai acontecer, não tem raízes, não tem fundamento. É como algumas pessoas que vêm do seminário, algo assim. Bem, o doutor fulano de tal me ordenou ao ministério. Não faz diferença nenhuma o que isso foi. Cristo fez nascer de novo, fez nascer você nisso. Veja, pela sua fé, está vendo? Você está regenerado e nascido nisso, então depois de que nasceu nisto, então são as coisas que ele espera que você acrescente, somente continue acrescentando-as. Nós estamos seguindo a linha. Agora, haverá uma coisa nesse conhecimento de que podemos falar, conhecimento piedoso. A Bíblia nesse dia perdeu seu significado. Veja, muitas pessoas dizem que a Bíblia não significa exatamente isso. Se Deus zela por mim e me corrige no meu pecado, se sou filho de Deus, ele faz isso. Ele faz assim com vocês, filhos e filhas. Quando vocês fazem algo errado, ele corrige. Então, se é Deus tão minucioso a seu respeito, que zela por vocês, os corrige, quanto mais ele zela pela sua palavra, que é o exemplo de vocês, que é ele mesmo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia disse, Cristo sendo revelado em sua palavra, e se ele tem zelado por você, quando você transgride essas leis, ele o condena por isso. Quanto mais ele tem zelado pela sua lei que o condena, vamos, ora, não me diga essas coisas. Eu creio no genuíno conhecimento do Espírito Santo. Conhecimento do Espírito Santo sempre pontuará a palavra com amém. Quando achar estas coisas que parecem se contradizer na Bíblia, sente-se, estude e em oração, assim. E de repente o Espírito Santo começa a entrar. Após algum tempo você vê isso combinar e aí está vendo? Isso é conhecimento. Alguns dizem, bem, agora a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A igreja diz, em certo sentido, ele é o mesmo. Você abriu a brecha ali. Sim, Senhor. Não, Senhor. Ele é o mesmo. Sim, Senhor. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. Não há diferença nele. De modo algum, ele vive em sua igreja fazendo a mesma coisa. Um pouco, como se tenha pouco, um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque
eu estarei convosco, isto é, em vós, até a consumação dos séculos. De novo ele disse, também fareis as obras que eu faço. De novo ele disse, eu serei a videira, vós sereis as varas. E a vara só vive pela vida da videira. O que quer que esteja na videira, sai através da vara. Glória! Então, Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, isso produz a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém! Conhecimento, não mundano. Ele arrasou-a. Qualquer tipo de conhecimento mundano arrasou-a. Está vendo? Mas a fé não tem arrazoamento. Deus revela a você que certa coisa vai acontecer. Todo cientista do mundo poderia lhe dizer, é contrário, não poderia acontecer. Você crê nisso de qualquer maneira. Sim, Senhor, não arrasou. A Bíblia disse, destruímos arrazoamentos. Você não arrasou com a fé não tem arrazoamento. A fé sabe onde está, a fé atua. A fé espera, não se move, nada pode movê-la. Não importa o que diga isto, aquilo mais, ela não se move nem um pouquinho. Ela fica, espera, não faz diferença, ela fica ali. Deus disse a Noé que essas coisas aconteceriam. Ele creu. Deus disse a Moisés que as coisas iam acontecer. Ele creu. Deus disse aos discípulos que essas coisas iam acontecer. Subia ali ao Pentecostes e esperar. Eles ficaram ali. Sim, Senhor. Muito bem. Agora, conhecimento. Agora, não conhecimento mundano, mas é conhecimento celestial. E conhecimento celestial, quando Deus é a fonte de todo conhecimento e Deus é a palavra, então se você tem conhecimento celestial, você crê na palavra e arrazoa tudo pela palavra. E este caso do imposto em que a igreja esteve, ou estive, um dos homens, certa vez em uma pequena audiência me contou, disse que não puderam encontrar nada errado. Eu disse, bem, então se não é nada errado, por que não sai das minhas costas? Tá vendo? E continuei dizendo a respeito das escrituras. Ele disse, um sujeito grandalhão com um cigarro na mão, disse, Senhor Branham, eu sou estudante da Bíblia. Disse, fico contente em ouvir isso. Ele disse, agora quero saber se essa superstição que o Senhor cobra por esses lenços que envia, essa pequena superstição de orar sobre os lenços e enviá-los, essas roupas ungidas, como chamam, pano, então o Senhor cobra por essas. Eu disse, não, Senhor, não há custo. Bem, sobre essa superstição, o Senhor chama isso de superstição, Senhor. O Senhor me disse há alguns minutos que era estudante da Bíblia. Eu sou. Cite para mim Atos 19:11. Conhecimento. Ele armou sua própria armadilha. Tentou mudar o assunto. Eu disse, então cite para mim João 5,14. Não pode fazê-lo. Eu disse, então Tiago 5,14. Não pode fazê-lo. Eu disse, o Senhor conhece João 3,16? Está vendo? Conhecimento, inteligente, mundo. Mas ele disse, mas, Sr. Branham, o senhor está tentando julgar esse caso por uma Bíblia? Nós estamos julgando pelas leis da terra. Eu disse, Senhor, as leis da terra não estão baseadas na Bíblia, então é justiça. Amém. Claro. Conhecimento não mundano, conhecimento espiritual da palavra, conhecendo o que Deus disse, fazer o que Deus disse, isso mesmo. Então, se você tem isso, pode crer em todas essas coisas, que Ele mesmo, em todas essas coisas que a palavra diz que é verdade, você pontua cada uma com um amém, está bem? Acrescente isso à sua fé. Isso está bem? Sim. Se alguém tenta lhe dizer que a Bíblia perdeu seu poder, não há tal coisa como o batismo do Espírito Santo, não acrescente isso, não funcionará. Cairá como por barro sobre rocha, não ficará ali, se soltará. Então as pessoas dizem, não se pode confiar na Bíblia hoje. Cuidado agora, não creia nisso, não pode ser verdade. Você ouviu isso o tempo todo, o pequeno ditado, não se pode confiar na Bíblia. Se você tem isso em mente, não tente acrescentar isso, porque não funcionará. O edifício inteiro cairá aí nesse ponto. Ela tem de ser unida com argamassa pelo Espírito Santo. Quero dizer, mantida unida, argamassa que a sela. E a mesma coisa, uma câmara de ar vulcanizada sempre dura mais do que só um velho remendo colado. Um pouco de calor esquenta. Um velho remendo de pneu, de repente, faz aquele pneu ficar um pouco quente, correndo demais e descola. É isso que algumas pessoas hoje tentam colar seu conhecimento do conhecimento mundano com um pouco de velha cola terrestre. Quando as provas chegam bem, talvez
talvez eu estivesse errado. E o ar escapa, você está vazio. Dentro de pouco tempo, todo o seu gritar e pular não lhe serviram de nada. As pessoas voltam ao mesmo lamaçal. Mas se você ficar ali com suficiente calor do Espírito Santo, isso torna você e a Câmara um. Você e a Câmara se tornam um quando ficar ali até que você e toda a promessa de Deus se tornem um. Então acrescente isso à sua fé, senão não acrescente nada. Você diz, não se pode confiar na palavra, não tente acrescentar isso. Você diz, as promessas aqui do batismo do Espírito Santo foram só para os 12 apóstolos, como algumas igrejas dizem hoje. Não tente acrescentar isso. Aí é onde o fundamento delas está todo esmigalhado. Está vendo? Como Uzias estava ontem à noite, quando ele viu o fundamento deste homem em quem confiava todo esmigalhado, ferido de lepra, não servia. Agora só para os 12 apóstolos, só para os 12 apóstolos. Estive com o irmão Wright, acho que eles estão lá atrás, certa noite, o ministro estava falando, 4 ou 5 pregadores. Certo pregador se levantou e disse, agora quero dizer uma coisa, estimado povo, acho que vocês são ótimos. Eu disse a alguém, esse é um sentado ali. Assim, George Jackson lá atrás tinha acabado de falar, estava pregando sobre a graça de Deus, ele estava ardendo esperando, ele foi e estava tentando entender. Agora, quero dizer, Sr. Branham aqui, eu digo, é um anticristo, e ele foi assim a noite toda. Alguns pregadores começaram, eu disse, espere um minuto. Agora, não digam nada, irmãos. Há só um deles e uma porção de nós. Eu disse, só o deixe agora. Me escolheu como vítima. Eu próprio queria tanto isso que não sabia o que fazer. Então ele disse, o Sr. Branham é o anticristo. E foi dizendo tudo o que você sabe a respeito. Ele disse, e um batismo do Espírito Santo. A Bíblia disse que houve só 12 que receberam o batismo do Espírito Santo. Falando sobre cura divina. Só os 12 apóstolos tinham cura divina. Nós falamos onde a Bíblia fala e silenciamos onde a Bíblia silencia. Esperei até ele tagarelar por uma meia hora e disse, espere um minuto, anotei tantas aqui, dê-me uma oportunidade de responder algumas. Quando me levantei, disse, o senhor disse que falava onde a Bíblia falava, a igreja falava e silenciava onde ela silenciava, todos são testemunhas. Eu disse, agora ele disse que houve só 12 que receberam o Espírito Santo. Minha Bíblia disse que houve 120 no primeiro broto. Jogue fora esse tipo de conhecimento, veja, o que ele estava tentando ter. Eu disse lá, e quando Felipe foi pregar, os samaritanos tinham sido batizados em nome de Jesus, só que o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles, e mandaram buscar Pedro e João, vieram e impuseram as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Suponho que foram só os 12? Eu disse, em Atos 10:49, quando Pedro estava no terraço e teve uma visão de que iam à casa de Cornélio, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a palavra. Eu disse, a Bíblia ainda está falando. Onde está a sua igreja? Está lá atrás nas suposições. Eu disse, cura divina. O Senhor disse que só 12 apóstolos tinham cura divina. A Bíblia disse que Estevão foi a Samaria, expulsou demônios, curou enfermos, houve grande alegria na cidade, e ele não era um dos 12, não era apóstolo, era diácono. Amém, amém. Eu disse, e Paulo não foi um dos 12. 30 anos mais tarde, ele ainda estava em Corinto ordenando o dom de cura no corpo de Cristo. Agora, esse tipo de conhecimento que se aprende em algum livro, melhor jogar no lixo. Veja, esse conhecimento, quando Deus disse, ele mesmo ontem, hoje, eternamente, diga amém. Não para os 12, é para todos. Quando você consegue esse tipo de fé, quando sua fé pontua cada partezinha com um amém, então diga muito bem, acrescente isso. Em quarto lugar, teremos de nos apressar, porque sinto-me também ficar falando sobre isso, amém? Sim, em quarto lugar, obrigado. Acrescente temperança. Ó, que coisa, chegamos à temperança. Agora, você teve fé, primeiro tem de ter para começar, então acrescenta virtude à sua fé, tipo certo de virtude, acrescenta o conhecimento, se é tipo certo de conhecimento, agora você vai acrescentar temperança. Temperança não significa parar de beber, não. Temperança não significa cura alcoólica, não, nesse caso. É temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. Essa é uma das concupiscências da carne, mas estamos falando sobre temperança do Espírito Santo. Isso significa como controlar sua língua, não ser mexeriqueiro.
como controlar seu temperamento, não perder as estribeiras toda vez que alguém o contradiz. Ah, que coisa! Ora, muitos de nós vai cair antes de começar, não vai? Está vendo? Então, nos perguntamos por que não está em sua igreja fazendo milagres, coisas que eles faziam. Acrescente essas coisas, acrescente temperança, isso, a temperança, como responder com gentileza quando alguém lhe fala com ira. Agora vocês dizem, vocês bando de santos roladores, não pule, enrole as mangas, puxe as mangas assim, não isso, mas fale com amor piedoso, temperança, gentileza, é assim que vocês querem ser? Quando aborrecem, não aborreça, que ele seja o seu exemplo. Quando disseram, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, ele poderia tê-lo feito e mostrar que era Deus, mas ele teve temperança. Quando o chamaram Beelzebul, ele disse, eu vos perdoarei por isso, certo? Arrancaram punhados de barba do seu rosto e cuspiram em seu rosto e disseram, desce da cruz. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles nem sabem o que estão fazendo. Quando ele tinha o dom, ele sabia todas as coisas, porque nele estava a plenitude da divindade em corpo. Eles o tinham visto realizar milagres, dizendo às pessoas o que estava errado com elas, assim por diante. Puseram um trapo em sua cabeça, assim, nos olhos, ao redor de seus olhos, e golpearam na cabeça.